mais um Sala de Entrevistas chegando para você. E hoje o assunto é sobre furos na orelha, isso mesmo. Antes a gente via muitos adolescentes, a mulherada colocando vários brincos ali, 2, 3 furos, mas agora virou uma febre. Todo mundo coloca piercing em vários pontos da orelha. E quanto mais diferente e quanto mais, melhor, segundo alguns. Mas existem algumas técnicas apropriadas para isso. E o que acontece se algum ponto for furado de forma errada? Mexe mesmo com a tua saúde? Mexe mesmo com algum ponto de equilíbrio no corpo? Sobre isso, eu vou conversar agora com a enfermeira especialista no assunto, ela também que trabalha na área de acupuntura, que é a Shirley Gazola. Shirley, boa tarde, obrigada por estar aqui com a gente. Boa tarde, É Michele. isso mesmo, se um furo for errado na orelha, numa parte que não deve, mexe com todo o nosso sistema? Mexe, com certeza. A gente tem que lembrar que a nossa orelha ela é um microsistema, tá? Então, quando a gente olha para a orelha, a gente precisa entender que ela é como se fosse um feto. Ela faz um desenho de um feto. Então, qualquer região do corpo a gente pode tratar através da orelha. A gente chama isso de auriculoterapia. Então, quando a gente tem uma dor no pé, a gente consegue tratar através da orelha. Se a gente tem uma dor na cabeça, a gente consegue tratar através da orelha. Então, quando a gente pensa em colocar um brinco, mais do que a parte estética, a gente precisa também lembrar que a gente está tratando, que a gente está trabalhando, ou seja, a gente está estimulando pontos que podem estimular outras regiões, outras funções do corpo. Então, isso precisa ser também cuidado. Não só a questão estética, mas também a questão física, a questão de saúde como um todo. Porque a gente observa, né, muito já se falou sobre a acupuntura, a questão de colocar as sementes, os pontos certos, e com a colocação desses brincos, com esses furos que estão vindo aí a todo vapor, interfere também num tratamento que a pessoa possa vir fazer, Shirley? Sim. Então, assim, existem alguns pontos de auriculoterapia, por exemplo, que eles tratam, a gente está com um problema de coluna, você vai ali, você vai tratar a sua coluna. Tem alguns pontos de analgesia, que é para diminuir a sua dor, diminuir a sua inflamação, né? Então, você vai estar tratando especificamente para essas dores, né? Para essas inflamações. Então, quando você vai colocar um brinco, né? Até que ponto esse estímulo que você vai estar fazendo, né, ele vai estar, de certa forma, resolvendo alguma região que você pode estar com dor naquele momento, você pode estar com alguma inflamação naquele momento, mas assim, a longo prazo, né, você pode estar, de certa forma, anestesiando, você está trabalhando com pontos que futuramente você pode estar precisando tratar outras regiões e você não vai conseguir usá-los para esse fim, você não vai conseguir usá-los para tratar os seus tratamentos, enfim, não vai poder fazer os seus tratamentos de saúde, porque eles vão estar como se fosse adormecidos em função dessas perfurações na orelha que você está fazendo. Uma vez furado, acabou. Uma vez furado, porque aquele ponto ele vai estar em estímulo contínuo em função desse furinho na orelha que você fez. Entendeu? Então, ele é um ponto que, de certa forma, ele vai ficar adormecido. Tá? Não é que ele vai agir, igual se eu tenho uma dor na coluna e aquele furo foi feito naquele ponto determinado para me ajudar na dor na coluna, não é que eu vou ter dor na coluna o resto da vida. Eu não vou conseguir tratar através das sementes, através da acupuntura, se eu quiser algum dia. Isso. A longo prazo, esse ponto ele vai perder a função dele. Ele perde essa função energética, né? Porque uma vez perfurado, é como se você estivesse realizando um estímulo nele continuamente. Então, ele perde a função energética dele, tá? Então, você não consegue mais tratar através dele. É porque muita gente antes, né, falava, isso daí não funciona, essas sementes, agulha, não sei o quê. Mas, inclusive, hoje o Sistema Único de Saúde usa, alguns municípios usam, a gente tem um município aqui da Içara que usa, tem a parte na assistência básica de saúde, na unidade de saúde, o processo da acupuntura, porque realmente funciona, né? Funciona, né?
Então, o SUS, ele já recomenda, a Organização Mundial da Saúde, ele recomenda, e o SUS, já há muitos anos, ele já incorporou as práticas integrativas, né, como tratamento de saúde, como tratamento complementar. Então, assim, não que você vai deixar de realizar outros tratamentos de saúde, mas eles entram aí como um complemento. E a auriculoterapia, a acupuntura, elas entram como parte desses tratamentos, né? Então, quer dizer, se fosse algo que não tivesse uma comprovação, que não tivessem estudos que comprovassem toda a eficácia, né? Então, com certeza o Ministério da Saúde não teria aí colocado, né, colocado eles como tratamento. Então, assim, eles têm realmente, assim, essa eficácia, eles têm essa segurança, estudos comprovam a sua eficácia. Então, assim, é bem claro que isso fique, assim, para a população, que não é algo que não é moda, não é simplesmente algo que foi colocado que é legal, que é diferente ou que é algo que é moda. Não. Muitos estudos foram realizados até que a gente chegasse até aqui e que trouxesse realmente toda essa segurança para a população, né? E que nós pudéssemos usar esses tratamentos como eficazes para a saúde, né? Então, por isso que eles são realizados e por isso que o SUS ele incorporou esses tratamentos, né, dentro de todos os outros tratamentos que já existem pelo SUS. Ô, Shirley, a diferença da acupuntura e da aurícula, qual que é a diferença? Tá, então, quando você realiza a acupuntura, tá, a gente fala em acupuntura sistêmica, né, aquele tratamento onde você utiliza as agulhas em pontos específicos no seu organismo, né, e esses pontos específicos, eles fazem toda uma ligação, eles têm todo eles fazem uma ligação através dos meridianos de acupuntura que a gente tem. Então, você consegue tratar todo o organismo através da acupuntura sistêmica. Tá? São pontos espalhados por todo o organismo. Que são as agulhinhas. São as agulhinhas, né? E a gente, não só através de agulha, a gente também pode realizar através de moxa, né? Que são ervas de artemisia, que a gente esquenta nas regiões específicas onde existe esse ponto. Mas a acupuntura, ela de certa forma, ela é realizada de forma sistêmica. Quando a gente fala em auriculoterapia, a gente está falando do sistema da orelha. A gente está falando de um microsistema. Então, a gente deixou de pensar no organismo como um todo, como um tratamento, e a gente fala especificamente da orelha. Da mesma forma, quando a gente vai realizar um tratamento através dos pés, através da sola dos pés, que também existe todo um mapa, a gente fala reflexoterapia. Quando a gente fala no crânio, que também existe todo um mapeamento onde você pode tratar uma série de doenças através de pontos específicos no crânio, a gente chama de craniopuntura. Então, quando a gente fala em específico da região da orelha, a gente fala de auriculoterapia. Eu te perguntei porque quem está em casa que já fez algum tipo de tratamento, principalmente com a acupuntura, o que acontece? No final, se coloca as sementes na orelha. Então, as pessoas muitas vezes acham que as duas os dois são um tratamento só. Na verdade, as duas se completam. Eles são diferentes e são complementares ao mesmo tempo. Quer dizer, você pode ir num terapeuta onde ele faça somente uma sessão de acupuntura sistêmica e você vai para casa. Ou então você pode ir, por exemplo, principalmente no SUS, em algumas unidades básicas, que eles já incorporaram bastante a auriculoterapia, você vai lá, faz a auriculoterapia, coloca as sementinhas, né, ou faz a aplicação das agulhas nos pontos, ou mesmo microagulhas, que são aquelas que o paciente vai para casa. Pode ter a agulha também? Pode. Já vou explicar melhor. Então, o paciente pode ir para casa com esses materiais que estão estimulando ali a região. E, às vezes, você pode ir num terapeuta onde ele realiza a acupuntura, que aí retira as agulhas e faz a auriculoterapia para o paciente ir para casa, potencializando esse tratamento através do estímulo contínuo, que ele vai para casa com esse estímulo através dessas agulhinhas ou das sementes que vão ser colocadas ali. E quem já fez, eu já fiz. Aquela sementinha que parece que não é nada, ela começa a dar uns esquenta, ela dá uns apertão na orelha. Porque ela está estimulando, ela está realizando ali a função dela, né, de estimular energeticamente esses pontos, né, que vão estar respondendo
e vão estar, né, tratando, enfim, fazendo a função dela. Então vamos lá, o que nós podemos usar para realizar esse estímulo? Podemos usar sementinhas naturais, normalmente são sementes de mostarda ou vacária. Por que essas duas sementes? Não necessariamente porque elas vão fazer o tratamento, mas por causa da anatomia dessas sementes. Então elas são redondinhas, são praticamente todas do mesmo tamanho, então elas têm um tamanhinho assim perfeito, que vamos dizer assim, que cabe nos pontinhos que são minúsculos, né, que estão localizados na orelha. Então você pode usar sementinhas naturais, você pode usar cristais de quartzo, cristalzinhos de materiais vamos dizer assim, não digo de ferro, mas assim, materiais menos... Esferas, né? E você pode usar as próprias agulhinhas, existem microagulhas que são colocadas ali também na região. O objetivo é apertar o ponto ficar pressionado. O objetivo é o estímulo do ponto. Que ele estimula com aperto, não. É isso? Isso. Aonde ele está colocado, ele vai estimular aquele ponto. Então, não importa o material que você use para fazer o estímulo. Então, mesmo que você vá com a sua mão e estimule aqui o ponto, você vai estar realizando o estímulo da mesma forma. A questão é que você está aqui com a mão, a partir do momento que eu tirei a minha mão, o estímulo deixou de ser feito. Então, na auriculoterapia, você faz o estímulo através de um desses materiais, você vai deixar ele ali coladinho, né, com esparadrapo, com uma fitinha, e o paciente vai embora com esse estímulo. Então, por isso que esse tratamento, ele, de certa forma, ele se potencializa, porque você fica vários dias com o estímulo sendo realizado ali. Pois é, quantos dias tem que ficar com essas sementes? Que tem gente que fica agoniada, acaba tirando, enfim, mas fica um bom período, Sim, né? podemos ficar aí até 15 dias, mais ou menos, né? Porque assim, ó, tudo vai da avaliação, tudo vai do estado clínico desse paciente. Então, assim, se ele está com um problema muito agudo, né, com uma dor, assim, muito forte, que precisa ser avaliado com uma frequência maior, então a gente pede para que uma vez na semana, uma vez por semana, ele retorne ao consultório para a gente ver a evolução, né? Para ver se essa dor diminuiu, se essa inflamação diminuiu, se a gente precisa modificar algum ponto. Então, se é uma dor mais crônica, que a gente já sabe que há anos esse paciente já tem aquela história de doença, né, que não se modifica já há algum tempo, ele pode ficar até 15 dias. Então, o que vai diferenciar às vezes é o material. Então, por exemplo, sementes naturais, elas costumam liberar um óleo natural, por serem materiais orgânicos. Então, esse material que a própria sementinha libera em contato com a fita do esparadrapo, às vezes costuma deixar a região da orelha mais oleosa. Com o próprio contato da orelha, né, que tem a sua oleosidade natural, então às vezes a região fica um pouquinho desagradável, o paciente reclama, né? Ah, não, gostaria de tirar, fica um pouquinho pegajoso, não estou me sentindo muito bem. Então, a gente, né, normalmente a gente deixa aí, quando são sementes naturais, a gente consegue manter de 5 a 7 dias no máximo, tá? E quando são materiais, né, sintéticos, no caso, as pedrinhas de quartzo ou esferas de metal, a gente consegue deixar aí uns 12 dias até, tá? E aí, até a próxima colocação, a gente solicita que o paciente retire em casa, né, faça uma boa higienização da orelha, fique aí uns 2 dias, né, sem colocar, para depois retornar no consultório para a gente fazer uma nova avaliação e uma nova recolocação. Então tá certo, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta mostrando alguns materiais, tirando algumas dúvidas também de qual é o tempo que é certo para furar a orelha da bebê, enfim, daqui a pouco a gente volta. Voltamos então com o nosso Sala de Entrevistas. Hoje a gente está falando do poder que a orelha tem, isso mesmo. A gente está conversando com a enfermeira e especialista no assunto, a Shirley Gazola. Shirley, a gente já falou bastante dos pontos da aurícula e também da acupuntura, mas tem muita gente que tem a dúvida, né? A gente começou falando lá no começo do programa a questão dos furos na orelha. O bebê
né? Que a nossa orelha é o formato de um bebê, como vocês dizem, né? Um bebê de cabeça para baixo já pronto para nascer, né? Se pegar a figura certinha. Mas aí a bebê nasce, a mãe quer furar a orelha, aí tem hospital que faz, tem hospital que não faz, pediatra que deixa, pediatra que não deixa. Tem alguma interferência nessa questão de saúde? Tem algo, assim, para dar de dica para as futuras mamães ou para mamães recentes de meninas por aí? Então, vamos lá. Normalmente, os hospitais, eles não têm feito mais a perfuração, né, pela questão da infecção hospitalar. Né? Então, para não acontecer alguma intercorrência e isso ser relacionado a alguma infecção hospitalar, então eles evitam, né, essa perfuração, normalmente aí nesses 2 dias, que é o tempo que o bebê fica no hospital. Né? Normalmente eles são liberados quando já estão mamando direitinho, quando a mamãe já está liberada, né? Então eles saem do hospital sem a perfuração. Pode acontecer de repente, algum hospital estar realizando, mas eu desconheço. E aí vai muito de pediatra para pediatra. Tá? Alguns pediatras, né, recomendam que a perfuração seja realizada após as primeiras vacinas do bebê, que seria a BCG, né, e a hepatite, que são realizadas quando o bebê nasce, e a primeira vacina dos 2 meses, que é a vacina do tétano. Tá? Que é importantíssima aí quando a gente pensa em contaminação, né? Principalmente em casos de acidente com perfuração. Que isso, claro, a gente pensa mais na fase adulta, né? Claro. Mas é uma vacina importantíssima que o bebê precisa realizar e ele faz com 2 meses. E alguns pediatras já não têm essa restrição, até porque a gente sabe que o bebê ele é cuidadinho em casa, né? Que dificilmente vai acontecer um acidente nesse sentido. E até porque o material que a gente usa para a perfuração, ele é um material diferente daquele que antigamente, lá no tempo das nossas vovós, que eu acredito que a maioria de nós, aí, mulheres, né, que tem os nossos primeiros furinhos, eram feitos assim na época com uma rolinha, né, que a mamãe ou a vovó colocava aqui atrás uma rolinha, colocava ali o brinquinho, muitas vezes esse brinquinho às vezes não era nem higienizado. Hoje não, hoje o brinquinho ele vem encapsulado, ele vem esterilizado, quer dizer, ele vem totalmente livre de qualquer contaminação. E antes de perfurar, a gente vai fazer toda a higiene também, higienização e asepsia da orelhinha do bebê. Então, o risco de contaminação é 0. Então, alguns pediatras não têm essa restrição e eles dizem, ó, após 7, 10 dias, sem problema nenhum. Daí vai muito da mãe. É porque antes, também como tu falou dessa história da rolha, tem borracha, tem um monte de jeito de furar a orelha aí que o pessoal usa arcaicamente. Mas tem a questão do material, né? Antigamente a gente falava, não, tem que ser o brinco de ouro, o primeiro brinco. Aí depois veio o brinco de aço cirúrgico. Quando podia furar na farmácia, aquela pistolinha, enfim. Tem um material exato para fazer esse primeiro furo? Tem. Como tu disse, ideal, né, enfim. o ideal é que você utilize um bom material, né? Então, assim, ó, por que muitas pessoas falam, ah, precisa ser um material de ouro? O material que a gente usa, né, que é o material da Studex, ele não é 100% ouro, ele é de aço inoxidável, ele é de aço inox, né? Tá. Então, ele é um material que costumeiramente é usado também em cirurgias. Então, ele costuma 0 alergias. Ácido, no caso, quando tu falou que não é totalmente ouro, é ácido Aço banhado né? em ouro. Isso, e ele é banhado a ouro. Então, quer dizer, o próprio metal, o ouro, ele é um metal nobre, né? Então, assim, é diferente de você usar um níquel ou outros tipos de material que às vezes você encontra em materiais menos nobres, tipo uma bijuteria, por exemplo. Então, assim, ó, pessoas que costumam usar bijuteria, o próprio brinco, ele vai desprendendo materiais e esses materiais costumam dar muita alergia, muita inflamação. Então, realmente, assim, a gente pede para que evitem usar esse tipo de material, né? Porque uma pessoa, a inflamação, ela é muito individual de cada um. Então, às vezes, você pode realizar um furo e esse furo não acontece absolutamente nada. Não vai te provocar uma grande inflamação, não vai te dar problema, não vai te dar alergia. E, às vezes, uma outra pessoa pode causar uma baita de uma inflamação, a pessoa se incomoda, coça bastante. E a gente escuta muito hoje em consultório. Muitas meninas vão perfurar e dizem, olha, eu já tentei perfurar várias vezes, mas sempre inflama, sempre incomoda. Por que que isso acontece? Então, a grande maioria das vezes é porque utiliza material ou que não foi bem esterilizado, ou porque utiliza materiais, né, que não são materiais mais nobres. Porque quem tem, né, que costumam dar alergia. Se for fazer o terceiro, é a mesma coisa que Sim, se não deu alergia nos outros, não vai dar alergia, mas um é isso? Normalmente vai muito, eu sempre digo assim, é do organismo
de cada um, tá? Então, assim, existem meninas que vão se incomodar fazendo um furinho e tem aquelas que às vezes perfuram 6 de uma vez e não se incomodam. Por quê? Porque é do organismo de cada um, tá? Da predisposição de cada um. Então, assim, você utilizando material esterilizado e um material de boa qualidade, você reduz a chance de inflamação e de infecção praticamente a zero. Pois é, eu também estava dando uma olhadinha na internet esses dias, né? Tu tá com uma pistolinha aqui, né? Essa é a pistola de perfuração. Na verdade, a gente não chama de pistola, a gente chama de, né? A gente chama de pistola, desculpa. A gente chama de aparelho, né? Tá. Por que aparelho? Porque existe a pistolinha, ainda existe. Aquela de farmácia, tá? Aquela pistolinha de farmácia que a gente chama, né? E nada contra aquele material, ele ainda é utilizado ainda em muitas farmácias, muita gente utiliza e realmente dá super certo, muitas pessoas fazem, não se incomodam, né? Ele é um pouquinho diferente porque ele utiliza uma pressão muito maior do que essa aqui, tá? E às vezes no utilizar essa pressão é onde você provoca a inflamação, né? Pela pressão que você utiliza. Aí estoura algum vasinho, alguma coisa, porque tem vaso sanguíneo na orelha, normal, e pela né? própria pressão mesmo, é a lesão, é o impacto. Um impacto muito forte pela pressão que ele desenvolve na orelha, que é uma região extremamente sensível, delicada, né? Uma região pequena. E os brinquinhos, eles também são um pouquinho diferentes. Ele tem uma haste um pouquinho mais grossa, a pontinha é um pouquinho mais grossinha, né? E esse aqui não, esse aqui ele utiliza uma pressão praticamente manual. A pressão, quem vai desenvolver é a própria profissional. Você faz uma pressão leve e essa pressão, ela não causa um trauma tão grande na orelha como aquela. Essa é específica tanto para bebês quanto para adultos, Shirley? Exatamente. Com essa mesma aqui a gente usa para bebês, usa para adulto. Existem outros sistemas também, mas esse aqui a gente chama de universal. Esse aqui é um dos mais utilizados, é utilizado no mundo, né? Esse é o sistema da Studex. Ele é praticamente o mais utilizado no mundo, assim, o que tem menos efeitos, né? É aprovado, bem importante também que a gente diga, é aprovado pela Anvisa, né? Justamente pelos estudos que eles já fizeram, tanto pela questão da segurança por ele vir encapsulado e esterilizado, quanto por essa pressão que é realizado, que faz bastante diferença. E esse serve para os lóbulos aqui também? Lóbulos, hélices, tragos, conche, né, que são assim as regiões que a gente mais utiliza, né, que cabe, que a gente consegue fazer a perfuração. Tem algumas outras regiões que daí você realmente precisa procurar um body piercing, né, porque são regiões mais difíceis, não pela perfuração em si, mas pela questão do aparelhinho não conseguir encaixar. Né, daí esse método eu ainda não utilizo, porque aí a gente precisa né, cuidar mais na questão da esterilização do material, você tem que ter as pinças corretas, né? Então, aí eu, por enquanto... É uma outra técnica. Isso. Então, por enquanto, a gente está com esse aparelhinho que é extremamente prático, seguro, né? Não tem, assim, questão de secreção, de sangue, então, assim, ele é bem tranquilo. Deixa eu mostrar aqui. E aí, só voltando ali na questão do bebezinho, que eu não sei se a gente finalizou, o tempo, né, que você tinha perguntado. Então, assim, a gente só pede às mamães que quando resolverem furar dos seus bebezinhos, que furem então, né, conversem com o seu pediatra e se o pediatra achar assim que tá tudo bem, que pode ser perfurado o quanto antes, que perfurem realmente ali entre 7, 10 dias, 15 dias, né? O porquê, gente? Porque a gente já conhece e já sabe que os bebezinhos, eles praticamente não se mexem, né, Michele? Depois aí dos 15 dias, aí eles começa a movimentação, eles começam a descobrir o mundo, começam a descobrir as mãos e movimento de cabeça. Aí começa a complicar um pouquinho mais para a perfuradora, né? Por quê? Porque elas vão se mexer. Vão se agitar um pouquinho. Vão se agitar. E assim, como a gente quer que a perfuração seja assim o mais perfeitinho possível, né? Que as duas perfurações nos dois lados sejam o mais simétrico possível, a gente quer que o bebezinho fique imóvel, né? E assim, é diferente do adulto, o bebê ele não vai te entender. Te obedecer. Exatamente. Então, assim, algumas experiências assim que a gente tem com bebezinhos maiores é que elas não sossegam. Então, assim, é um pouquinho mais complicado quando, a partir do momento que o bebê vai crescendo, vai ganhando idade, e vai mais nervosa, deixa até a mãe ou a madrinha que vai lá fazer a primeira perfuração também mais agitada, e isso tudo passa pro bebê. Então, ó, eles vêm assim, né? Eles vêm encapsuladinhos. Deixa eu ver para quem tu mostra ali, ó. Eles vão
Vamos pegar ali, ó. Isso. Ó, eles vêm fechadinhos, encapsuladinhos. Então, na hora da colocação, a gente vai abrir eles manual, né? Aqui pela aberturinha. Então, quando a gente vai abrir, a gente só encaixa o aparelhinho e ele já está pronto para colocação. Ah, tá. Então, assim, a gente não tem contato nenhum com o material que é esterilizado. Daí faz a asepsia na orelha, tá tudo certo. Nessa questão, Shirley, que tu falou, as mais adultas agora, né, não só as adolescentes, mas agora a gente está vendo mulheres maduras de 50, 60 anos com bastante brincos na orelha, bastante perfurações. A gente falou do material, que o material tem que ser um material bom, de boa qualidade, que independente da idade, né, para não dar nenhum problema maior. Mas essas perfurações não só no lóbulo, como tu falou, é taurus, como é que é o nome disso aqui? Tragos. Tragos, que elas estão essa furando região mais. Hélix. Hélix, que é a região aqui de Isso, cima, isso. tá? Conche, que é aqui dentro. Que é dentro. Aqui dentro da conchinha, vamos imaginar que é a Tem conchinha. alguma alteração também, furar essas partes? Daí, então, né, daí voltando a questão da auriculoterapia, assim, que é bastante importante, assim, procurar um profissional realmente capacitado, porque nós, auriculoterapeutas, a gente consegue fazer um estudo melhor dessa orelha, né, principalmente o bebezinho, né, que é o primeiro furinho, a gente consegue estar fazendo esse estudo e definindo locais que são os famosos pontos neutro. Tá. Que são esses pontos neutros? São pontos onde a gente vai estar evitando essas regiões mais importantes. É possível? Sim, é possível, tá? Então, assim, ó, eu trouxe um mapa, né, aqui de auriculoterapia também, pra gente só mais ou menos ter uma noção, né? Claro que assim, são muitos pontos, a gente não vai olhar aqui cada um deles, mas, assim, o que seria o ponto neutro, e vou dar o exemplo só do lóbulo e do primeiro furo na bebê, principalmente. Então, aqui a gente tem algumas regiões, por exemplo, aqui na região do rosto. Tá? Aqui tem a língua, tem o olho, né, tem o palato, que são regiões relacionadas à face e à boca. Então, você vai estudar um ponto neutro, que é um ponto onde você não vai, região do dente, onde você não vai pegar nenhuma região importante. Tá? Então, dentro dessa assimetria que precisa ter, né, a gente vai estudar o melhor local para evitar esses pontos importantes e que simetricamente, harmonicamente fique num ponto certinho, bonitinho, né? E que futuramente essa bebezinha crescendo, a perfuração vai ficar exatamente ali no local legal. Que depois, quando ela crescer, a gente não vai olhar para aquele brinquinho, a gente vai dizer, nossa, esse brinquinho tá muito para fora, ou tá muito para dentro, ou muito para cima. Torto. Isso, porque também tem a questão de que os bebês, eles crescem, eles se desenvolvem, a orelha, ela tem alguma modificação, e isso também pode vir a mudar a simetria dos brincos, né? Então tá certo, Shirley, obrigada pela sua participação, bem esclarecedora. Mamães, dindas, prestem atenção aí na hora de furar, fazer o primeiro furinho da neném, e também as pessoas aí que estão fazendo esses montes de furos aí, procurar ir em pessoas qualificadas, né, Shirley? É isso aí, é bastante importante, assim, a gente sempre diz que não é só um furinho, né? Então, o organismo, ele, por mais que a gente esteja olhando somente pela parte estética, né? Muitas vezes a gente olha, estou fazendo mais um furinho aí para ficar legal, para ficar bonito, para ficar na moda, né? Mas a gente não pode pensar só como um furinho, a gente está ocasionando uma lesão no nosso organismo, né? E essa lesão, dentro da medicina chinesa, né, que é onde estuda a auriculoterapia, a gente precisa entender que sim, que a gente precisa cuidar, né, em que local que a gente está fazendo a perfuração, até porque depois de perfurar, essa marca vai ficar ali também, né? Então, quer dizer, vamos ter um olhar mais cuidadoso para essas orelhas e fazer um serviço, assim, legal, que a gente não se arrependa, né? Que a gente tenha esse cuidado com o nosso corpo, com a nossa saúde. Então tá certo. Gente, esse foi mais um Sala de Entrevistas. Lembrando, né, que a nossa entrevista fica sempre ali no nosso canal do YouTube para você ver e aí compartilhar com os amigos também. Até a próxima!